Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos, queridos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus planos, projetos, seus sonhos. Na verdade, que você possa viver os sonhos de Deus, que você possa viver os planos de Deus e que esses seus planos, esses seus sonhos sejam os sonhos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Amém? Bom, queridos, hoje, sexta-feira, hoje é o último dia do nosso estudo bíblico. Hoje estamos aqui para falar de frutos de justiça, né? Mas o texto áureo, o texto base para esse nosso estudo, você já conhece, está em Mateus 7, a partir do versículo 17, que diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Bom, esse texto ele foi usado ao longo dessa semana e também eu tenho aqui o texto de Gálatas 5:22, que fala dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hoje eu quero falar de frutos de justiça, mas eu quero trazer também, né, um paralelo com esse texto de Gálatas 5, 22. Por quê, irmãos? Porque é muito simples. Quando eu amo, então eu sou justo. Quando eu amo e sou justo, isso traz alegria para mim, isso traz paz para mim e para o meu próximo. Isso faz com que eu seja uma pessoa amável. Então, a amabilidade, ele é um fruto também do Espírito. Bondade precisa, se eu sou uma pessoa boa, então eu preciso gerar frutos de justiça. Se eu sou uma pessoa amável, eu preciso gerar frutos de justiça. Se eu sou fidelidade, um dos frutos do Espírito, eu preciso. Se eu sou fiel a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, eu preciso gerar frutos de justiça. Se eu sou uma pessoa mansa, tranquila, calma, Sabe aquela pessoa que você tenta tirar ela do sério e você não consegue? Essa pessoa tem um fruto da mansidão, E essa pessoa, mesmo tendo o fruto da mansidão, sabe por que ela é mansa? Porque a justiça está nela, A justiça de Deus, quando a Bíblia fala que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque aí, olha só, porque aí todas essas coisas, que é aquilo que é dito nos versículos anteriores, nos serão acrescentadas. Bom, vamos partir do princípio que quando eu busco a Deus, eu estou buscando quem? O justo juiz. E quando eu estou buscando o justo juiz, automaticamente eu estou buscando a sua justiça. A justiça de Deus, ela é justa. Isso significa, irmãos, que toda essa redundância que eu estou fazendo aqui, no texto, é para mostrar que está tudo ligado. Ter frutos do Espírito sobre as nossas vidas faz com que esse amor, essa amabilidade, essa bondade, essa fidelidade, essa paz, essa mansidão gere exatamente frutos de justiça. E quando, nesse último fruto aqui que diz domínio próprio, quando diz que eu também tenho o fruto do domínio próprio, na verdade, quando você caminha com Jesus, quando você está com Jesus, quando você tem Jesus como Senhor da sua vida, todos esses frutos estão sobre a tua vida, tá? Isso significa, querido, que quando você tem domínio próprio, por mais que o mundo te massacre, você continua sendo justo. Por mais que o mundo tente te corromper, você continua sendo justo. Por mais que o mundo tente forjar o seu caráter, você continua sendo justo, porque o teu caráter não muda. Agora, se não há em você fruto de justiça, realmente existe um problema aí no meio desse caminho. E aí alguma coisa precisa ser visto, revisto, conceitos precisam ser revistos, Por quê? Porque se não há fruto de justiça, assim como nós falamos ontem, se não há fruto de arrependimento, então tem alguma coisa errada nessa caminhada. Entende, irmãos? Justiça é algo que alegra o coração de Deus.
Se eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso significa que a justiça, né, ela agrada o coração de Deus. Agora, quando eu estou falando de justiça, eu não estou falando da justiça da terra. Sabe por que eu não estou falando da justiça da terra? Olha o que vai dizer aqui, Gálatas 5, 20, ainda 23. Né? Porque depois que fala mansidão e domínio próprio, ele diz assim, contra essas coisas não há lei. Ponto. Se não, nós estamos falando da lei aqui humana, então nós estamos falando da justiça humana. E quando a palavra diz que eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça, né, ele não está falando da justiça humana, ele está falando da justiça de Deus. Quando eu tenho frutos do Espírito, busco a justiça de Deus, os frutos do Espírito vêm sobre a minha vida e contra essas coisas não há lei, ou seja, não há justiça humana que sobrepunha, na verdade, a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é universal, ela é absoluta, ela é poderosa e ela é justa. Porque observa como ela é. Ela não precisa, querido, por exemplo, de duas pessoas como promotor e advogado defendendo a sua tese, defendendo ali aquilo em que eles acreditam para produzir, né, uma pessoa como condenada ou inocente ou absolvida. Entende? A justiça de Deus, ela é justa, por quê? Porque ela é de Deus. Ela é pura, ela é santa. Agora, quem é que pode produzir frutos de justiça, senão homens e mulheres de Deus? Porque a justiça humana nunca será mais poderosa, nunca será maior do que a justiça de Deus. Mas quem pode produzir a justiça de Deus são aqueles que que têm os frutos do Espírito e aqueles que são árvores boas que geram frutos bons, inclusive frutos de justiça. Por quê? Porque a minha justiça precisa estar atrelada à justiça de Deus. Quando eu sou justo, foi porque eu orei, foi porque eu pedi a Deus direção, foi porque eu pedi a Deus que me ajudasse a ser alguém justo, uma pessoa justa, uma pessoa que, sabe, que entende a vontade de Deus. E a partir daí gera frutos de justiça. Muitas vezes, quando você se sentir justo e sobre você vier uma injustiça, talvez você fique triste achando que, poxa, eu dei uma oportunidade para alguém, eu fui justo, mas essa pessoa não aproveitou essa oportunidade. A pessoa me traiu, a pessoa me humilhou, a pessoa me roubou, a pessoa, sabe? Eu não estou falando do outro, eu estou falando de você. Eu não estou falando do outro, estou falando de mim. Eu estou falando de outras pessoas do que qualquer pessoa pode produzir frutos maus contra você. Mas se você é árvore boa, você precisa produzir frutos bons. Entende? Esquece a outra árvore. Sabe? No sentido dos defeitos que ela possa ter. Não, esquece. Olha para você. Veja se você é uma árvore boa. Alimenta os outros. Agora, aqueles que você alimentar podem jogar pedra em você. Podem tentar pegar um machado e tentar cortar o seu tronco. Podem sim tentar cortar as suas raízes. Podem, lógico que podem. Afinal de contas, você vive num mundo que jaz o maligno. Você vive num mundo de perseguição. Entende? Você vive num mundo que não vive a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a proposta que nós precisamos compartilhar nesse tempo é que eu sou árvore boa, gero frutos bons, independente daqueles frutos que vão gerar a meu favor ou contra mim. Entende? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos capacitar a sermos árvores boas, gerarmos bons frutos para alimentar pessoas.
e trazer paz, felicidade, alegria, mansidão, amor, fidelidade, domínio próprio, também na vida de outras pessoas, como instrumentos de Deus. Porque muitas vezes a pessoa vai vir para a igreja através de um convite seu. E ela só vai vir para a igreja através de um convite seu se ela vê mudança na tua vida. Se ela vê verdadeiramente que você é uma pessoa transformada. Se ela vê verdadeiramente que você é uma árvore que dá bom fruto. Sabe por quê? Porque ninguém vai querer ir para um lugar que não conseguiu transformar você, que não conseguiu transformar a mim. Essa pessoa não vai acreditar que esse lugar, ou que esse Jesus, pode transformar ela mesma, se ela não conseguir ver transformação em nós. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, onde estaremos mais uma vez nesse estudo bíblico, tendo a honra de, na viração do dia, falar da palavra de Deus e das coisas do Senhor. Fica na paz e até a próxima.